Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vá abrindo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Espero você encontrar o texto. Eu espero você se acomodar. Eu espero você tomar sua água. Eu espero você se preparar para receber a semente preciosa da palavra do Senhor. Desde já agradeço à igreja pelas orações, agradeço à igreja por todo apoio que tem dado a esse servo, por toda a sua boa vontade, voluntariedade e alegria que você tem estendido a minha pessoa, a igreja, a pessoa do pastor, a todos. Que Deus abençoe, que Deus derrame recompensas na sua vida em nome de Jesus. Você encontrou o texto? Amém. Então nós vamos fazer uma leitura em reverência à leitura da palavra. Nós vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, um texto bem conhecido, o capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 1, na sequência, até uma certa parte da leitura, nós vamos dar a pausa. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temo por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras sejam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Espírito Santo de Deus, esta é a palavra.
Fala aos nossos corações nessa noite. Ministra cada coração neste lugar. Prepara cada mente, cada coração para receber a tua palavra, Pai. Estou aqui apenas como um porta-voz, mas a palavra é tua. O pregador oficial é o de sempre, é o teu Espírito Santo, porque só Ele sabe, só Ele conhece a igreja do Senhor. Toma a direção de tudo. Prende a mente do teu povo e o coração do teu povo a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Nós vamos estar falando de uma pessoa que você, acredito que já leu muito sobre isso. Acredito que você já ouviu muito falar a respeito da história de João Batista. Mas é importante, você compreender, e pode até mesmo você estar se perguntando como pode em pleno domingo uma pregação em cima de Mateus capítulo 3 falando a respeito de João Batista. Não poderia ser nessa noite de hoje uma mensagem mais motivacional, uma mensagem mais suave, mas eu digo para você que quando se trata da palavra de Deus, a palavra de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela é e sempre será o alimento principal que a igreja precisa consumir. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. E quero começar aqui no primeiro versículo, quando diz: e naqueles dias. E é importante, antes de entrarmos na mensagem em si, é importante fazermos um contexto a respeito da realidade daqueles dias. E segundo o contexto histórico, amados irmãos e irmãs, o que acontecia naqueles dias? Naqueles dias, quem tinha o domínio sobre tudo ali, naquele povo, era os romanos. Pode-se dizer que o Império Romano naquela época era um império em quem tinha um poder de submeter as autoridades para que cumprisse as determinações e as regras que era estabelecida pelo seu sistema governamental. E segundo o contexto histórico, diz que tanto as lideranças jurídicas, como as lideranças civis, como as lideranças religiosas, elas estavam submetidas ao sistema administrativo, ao sistema governamental do Império Romano. E segundo a história, diz que havia muita corrupção. O sistema governamental era um sistema punho de ferro, um sistema que subjugava, que perseguia, que escravizava, que explorava as pessoas naquela época. E diz também a história que aquelas lideranças da época, elas se aproximavam, elas estavam conviventes com o sistema administrativo do Império Romano. Por quê? Porque eles queriam desfrutar das regalias que eram oferecidas. Eles queriam desfrutar dos status que era proporcionado, da fama que era estabelecida na vida daqueles que seguiam as regras do governo romano. A história diz também que os líderes daquela época político, vamos dizer que naquela época aqueles que
governava grupos, eu vou simplificar, que governava grupos, que conduzia grupos, eles faziam o que o sistema governamental da época mandava eles fazer. Ou eles faziam, ou eram perseguidos, ou então os benefícios, as regalias que eles têm, ou que eles tinham, eram cortados e era exterminado. Ia sofrer de uma certa forma, uma certa perseguição. E por esse motivo que nós vamos presenciar muitos líderes daquela época se sujeitando, ou de uma certa forma até mesmo se ligando, ou vamos dizer, passando a conviver com aquelas formas e com aquelas regras. E é importante a gente ter esse entendimento e esse conhecimento desse contexto histórico, porque senão você não vai entender a situação, o contexto da coisa, e aí você vai compreender a mensagem, o que o Espírito Santo de Deus tem ministrado nos últimos dias ao meu coração, ao coração da igreja. Quem era João Batista? João Batista não tinha nome, João Batista não tinha fama, João Batista não tinha status, João Batista não tinha milhões de seguidores, João Batista não tinha muitas coisas que naquela época, ou quem sabe nos dias atuais, as pessoas exigem para poder elas ouvir de bom grado. Quem era João Batista? João Batista não tinha aparência, as suas vestes não eram vestes finas, João Batista não tinha eloquência, o seu discurso não era discursos bem trabalhados e nem tão pouco configurado como assim exige nos dias atuais. Quem era João Batista? João Batista foi uma voz que Deus levantou no deserto. Quem era João Batista? João Batista foi uma voz que Deus levantou no deserto para proclamar, para anunciar a mensagem do Senhor para a vida daquelas pessoas. Quem era João Batista? João Batista era uma pessoa que foi levantada para proclamar, para anunciar a primeira vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a realidade do contexto, por que eu preciso entender a realidade do contexto? Para você compreender o que estava acontecendo naquela época. O sistema governamental estava corrompido. A justiça naquela época não era feita, julgamento de forma justa. Os líderes religiosos daquela época não estavam cumprindo e não estavam fazendo aquilo que de fato Deus queria que eles fizessem. Mas os líderes religiosos naquela época estavam submetidos ao sistema corrompido. Enquanto isso, vidas eram subjugadas, vidas eram exploradas, vidas não eram perseguidas, vidas sofriam e passavam por certas situações. E agora eu faço uma aplicação para os dias atuais. Naquele tempo e naqueles dias, como diz o texto, e naqueles dias era isso que acontecia. E eu vou fazer uma ligação lá do passado para o presente. Eu vou dizer, naqueles dias era isso que estava acontecendo. E vou dizer para você, e nos dias atuais não está diferente. Nos dias atuais, todas as coisas que aconteciam no passado também está acontecendo nos dias de hoje. Só mudou as pessoas e só mudou a época, pode-se dizer dessa forma. Mas todas as coisas que estavam acontecendo nos dias lá atrás de João Batista, está acontecendo nos dias atuais. Nos dias atuais, nós estamos debaixo de um sistema corrompido? Sim ou não? Estamos. Nos dias atuais, nós temos presenciado
autoridade, ou seja, lideranças civis e jurídicas debaixo de um sistema corrompido, sim ou não? Sim, estamos presenciando. Nos dias atuais, o que nós estamos vendo são líderes religiosos, cúmplices e conviventes de situações por causa do sistema corrompido. Quantos líderes religiosos, e é importante que isso esteja sendo filmado, porque a mensagem é uma mensagem totalmente complexa. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, a você que está assistindo, infelizmente o que nós estamos presenciando hoje são líderes religiosos que, ao invés de cumprir a sua missão e o seu ministério em proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, estão se submetendo a um sistema corrupto da política do país. Essa é a verdade que nós estamos enfrentando. E assim como Deus levantou João Batista naqueles dias para ser uma voz, para falar a respeito do arrependimento e de uma verdadeira conversão, nos dias atuais Deus levanta a igreja. Quem é João Batista nos dias atuais? A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus precisa ser a voz. A igreja do Senhor Jesus precisa ser a voz da pregação do Evangelho. A igreja do Senhor Jesus não pode ser a voz do sistema corrompido. A igreja do Senhor Jesus não pode ser a voz do sistema podre. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser a voz do Evangelho, para proclamar e anunciar a tão grande salvação que o Senhor Jesus tem para o seu povo. A igreja não pode se dobrar. Eu louvo a Deus pela liderança dessa igreja, que continuou no mesmo propósito que nós aprendemos lá atrás: não misturar as coisas, não misturar o santo com o profano, porque o que está da porta para fora é outro sistema. A igreja, ela não tem que se submeter ao sistema corrompido, mas a igreja, ela tem que ser a voz de Deus na terra. A igreja do Senhor tem que ser a voz do Evangelho nessa terra. Sabe por quê? Porque assim como o Senhor, Ele chamou João Batista para ser uma voz naquele deserto e naquele tempo, o Senhor levantou eu e você para ser uma voz nos dias atuais. Ei crente, ei homem de Deus, ei mulher de Deus, o Senhor te chamou para ser uma voz. Deus te chamou para ser uma voz que brada, uma voz que clama, uma voz que anuncia o Evangelho da salvação, uma voz que leva a mensagem do arrependimento, uma voz que leva a pregação que confronta o pecado e mostra que é preciso se arrepender, se converter e se render aos pés do Senhor Jesus. Nós não podemos, igreja do Senhor, baixar a guarda. Eu conto uma experiência própria de situações que eu mesmo vivi, e falo com muita propriedade e convicção, porque eu vivi na pele. Não se iluda, não se engane. O negócio de Deus com você não é para estar submetido a esse sistema podre que está aí fora. Deus te chamou para ser uma voz que anuncia a palavra dEle. Eu lá na minha cidade, diante da mais precisão que eu me encontro no momento, me foi oferecida uma proposta.
E eu me submeti à proposta. E quando foi certo dia, eu trabalhando ali, achando que as coisas estavam tudo bem, estava tudo, sabe, muito bom. E um certo dia, quando eu estava pegando lá, fazendo umas coisas que me pediram para fazer, a voz do Senhor bradou e disse: eu não te chamei para isso. Deus bradou e disse: eu te chamei para ser uma voz. E naquele dia eu dobrei o meu joelho naquela sala e disse: Senhor, a partir de hoje a minha boca será uma voz para anunciar a tua verdade. Você entende isso, igreja do Senhor? Seja uma voz. Olha para a pessoa que está falando e diga: Deus te chamou para ser uma voz. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você tem, não importa se você tem fama ou status, não importa se você fala bonito, mas eu quero dizer para você: o Senhor te chamou para ser uma voz. Uma voz que clama o evangelho da salvação e que levanta a bandeira principal, que é a bandeira de Cristo. A sua bandeira é Cristo, a nossa bandeira é Cristo, a bandeira da igreja é Cristo. Amigos pastores que estão assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você: a sua bandeira tem que ser Jesus Cristo. E você pode dizer: cuidado, pastor, você pode ser perseguido, você pode ser maltratado por certas situações, mas o meu compromisso é com o Senhor Jeová Todo-Poderoso. O Senhor bradou meu coração e disse: te levanta, porque eu te chamei para ser uma voz. Não importa onde você esteja, não importa para onde você vá, você será a minha voz. Deus te chamou para ser uma voz. Eu não sei falar, pastor. Deus te chamou para ser uma voz. Eu não tenho fama, pastor. Deus te chamou para ser uma voz. Eu não tenho eloquência, pastor. Deus te chamou para ser uma voz. Eu não tenho milhões de seguidores nas redes sociais, pastor. Deus te chamou para ser uma voz. Eu não tenho um carro bom, pastor. Deus te chamou para ser uma voz. Mas, pastor, eu não tenho muito, eu não tenho fama, ninguém quer me ouvir. Deus te chamou para ser uma voz. Uma voz para adorar a Ele em espírito e em verdade. Uma voz para anunciar a palavra dEle. Uma voz para anunciar o evangelho da salvação. E pode ter certeza, o Senhor vai te honrar. Ei crente, ei homem de Deus, ei mulher de Deus, se você se colocar à disposição de dizer: Senhor, faz de mim a tua voz, o Senhor vai te honrar. João Batista não tinha fama, João Batista não tinha rede social, João Batista não tinha milhões de seguidores, mas quando Deus levantou João Batista para ser uma voz em pleno deserto, a Bíblia diz que vinha pessoas de um lado, vinha pessoas do outro, o remanescente, aqueles que ouviam a voz, ia até João Batista. Você entende isso? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. No deserto da Judeia. É no deserto que Deus vai levantar vozes. É de onde você menos espera que Deus vai levantar vozes. É do anonimato que Deus vai levantar vozes. É do cantos mais simples que Deus vai levantar vozes. Sabe por quê? Porque nos últimos dias Deus vai usar os simples. Deus não vai usar famosos. Deus vai usar simples. Aquele que vai dizer como Isaías disse lá no capítulo 6: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim e eu irei. Você
Você está entendendo a mensagem nessa noite? Deus te chamou para ser voz. Pastor, mas hoje para alguém me ouvir, eu preciso ser, ou preciso ter, ou preciso estar em uma certa posição. Mas eu quero dizer para você, quem faz a obra na sua vida é o Senhor. Assim como Deus honrou João Batista, assim como está na história que disse que nem antes, nem depois houve tão homem, tão honrado quanto João Batista, e ficou registrado na história das Escrituras Sagradas. Deus te levantou para ser uma voz. Uma voz para falar do reino dos céus, não uma voz para falar da vida de A ou da vida de B, não uma voz para condenar, para julgar, para perseguir, não uma voz para criticar, não uma voz para caluniar, não uma voz para difamar, mas uma voz para bradar e dizer que só Deus é o Senhor, e somente o Senhor Jesus Cristo salva, e somente por meio dele, para ele sempre será todas as coisas. Diga: Senhor, me ajuda, eu quero ser uma voz. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem muito leve. Era uma mensagem dizendo: arrependam-se. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque essa é a missão da igreja, é anunciar, é proclamar. A igreja é a voz dos dias atuais. E a pergunta é: se a igreja calar, quem vai levar, quem vai anunciar? A igreja, ela não pode se dobrar. A igreja, ela não pode baixar a guarda. A igreja, ela tem que permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo se corrompendo e a igreja de pé. É o mundo se contaminando e a igreja de pé. É o mundo perseguindo e a igreja de pé, igreja. E eu fui exortado por Deus. Deus me exortou. Deus permitiu eu passar os mais altos níveis de frustrações e decepções. E é bem verdade que eu tenho uma pessoa aqui que sempre deu conselhos a respeito. E com a permissão dele eu vou usar o nome. Um amigo Barros aqui sempre chegava para mim e dizia: pastor, o trabalho lá é uma bênção, mas não se envolvam. Eu não vou dizer o resto para não criar situação. Não se envolvam, permaneçam firmes. E o bom é que toda vez que passava tudo, a igreja permanecia em paz. Por aí afora nós estamos presenciando muitas igrejas passando por problemas, passando por decadências, porque se envolveram no que não devia. Eu passei por muitas decepções e por muitas frustrações, porque criei expectativa onde não devia. Aí Deus bradou no meu coração e disse: ei, eu não te levantei para isso, eu te levantei para ser uma voz. Deus te levantou para ser uma voz, homem de Deus. Deus levantou para ser uma voz, mulher de Deus. Deus te levantou para ser uma voz. Não importa se você é criança ou se é jovem, não importa se você já está de idade avançada ou de uma certa idade, mas você tem a voz. Dê um glória aí, professor. Você tem voz, dá um glória. Deus te chamou para ser essa voz. A voz. E essa voz, ela tem que clamar onde quer que ela esteja.
seja no deserto, seja no lugar habitado, seja na bonança, seja na escassez, seja na perseguição, seja qual for a situação, Deus te levantou para ser uma voz. Não pode retroceder. Ei, não retroceda, permaneça firme e fazendo o que Deus te chamou para fazer. Está próximo o reino dos céus, na continuação do versículo. E no versículo 3 diz: pois é a João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto, a voz do que clama no E aí chegou um certo momento na minha vida que eu disse: Senhor, como eu poderei? Olha a situação que eu estou enfrentando. E aí o Senhor me fez entender: uma voz que clama no... Mas pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Uma voz que clama no... Mas pastor, a luta está grande. Uma voz que clama no... Mas pastor, a perseguição está grande. Uma voz que clama no... Quem está entendendo a mensagem? Uma voz que clama no deserto. A igreja do Senhor, ela tem que ser essa voz. A igreja do Senhor, ela tem que ser o sal que dá o sabor. Onde você chega, você tem que dar sabor. Onde você chega, você tem que ser a luz. A igreja do Senhor, ela tem que ser a voz do Senhor na terra. A igreja do Senhor, quando se reúne, é para louvar e adorar o nome do Senhor. E o que eu acho interessante é que chega um certo momento que aquelas pessoas, os remanescentes, começam a ir até João. E eles começam a ir, começam a ouvir a mensagem de arrependimento. Arrependam-se, convertam-se, porque é chegado o reino dos céus. Aqui estava João, a figura que já falava a respeito da primeira vinda do Senhor Jesus. E a nossa missão é gloriosa. Por quê, pastor? Porque a nossa missão é anunciar a segunda vinda de um rei glorioso, de um rei majestoso. Ele vai descer glorificado. Ele foi glorificado e está glorificado e vai descer nas nuvens. A nossa missão é especial. Nós somos o João Batista de hoje, no sentido figurado. A igreja é o João Batista de hoje, que proclama e que anuncia a tão grande salvação do Senhor e a vinda do Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor que vai descer sobre as nuvens para buscar os remanescentes. Porque naquela época o João Batista ele era pregando e os remanescentes vinham. E assim a igreja do Senhor tem que fazer. Ela tem que pregar e os remanescentes, aqueles que são do Senhor, o Senhor vai trazendo. Quem vai trazer é o Senhor. Entenda, Michele, quem vai trazendo é o Senhor. É você sendo voz de Deus trazendo. É você sendo voz de Deus trazendo. É você sendo voz de Deus curando. É você sendo voz de Deus restaurando. É você sendo voz de Deus renovando. É você sendo voz de Deus salvando. É você sendo vozes de as barreiras caindo por terra. Você está entendendo? Porque nunca foi sobre nós, mas sim sobre Deus. Quem é o dono da obra? Quem é o dono da obra? Quem faz todas as coisas? A quem pertence o poder? Você tem que ser uma voz de quem? Está pegando a mensagem? Você tem que ser a voz do Senhor na terra. É Deus quem faz, nunca vai ser o homem. E aí nós vamos entender aquela passagem que diz: porque dele. Isso quer dizer o quê? Que tudo é porque dele, por meio. Isso quer dizer que tudo é por meio. Não é você que muda, não é você que transforma, não é você que faz um milagre, mas é por meio
É por meio, porque no final para ele será o que? Todas as. Por isso que dele, por meio dele e para ele será todas as coisas. E é todas as coisas, nunca foi sobre nós. Aí você diz, mas o cabo é difícil. Mas não é você. Mas pastor, o cabo tem coração duro. Não é você que vai transformar ele, não. Mas pastor, a luta está grande. Não é você, não é a tua força, não é a tua capacidade. Mas pastor, o negócio está complicado. Ei, é Deus. Porque dele, por meio dele e para ele vai ser e sempre será todas as coisas. E somente ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. E vou aqui falar algo que eu com certeza vou ser criticado. Vai ter mensagem me criticando. E vocês me ajudem. Infelizmente as igrejas evangélicas estão partindo para um caminho complicado. Estão fazendo os bezerros de ouro disfarçados, porque até estátua de pastor está tendo. Isso é fato. Vamos fazer estátua do pastor para não, irmãos. O homem não, você pode considerar, você pode respeitar, honrar, mas idolatrar só a Deus. Porque tudo é do Senhor, o homem não é nada. E a missão da igreja não é estabelecer o legado dos homens. A missão da igreja é estabelecer o legado de Cristo. É falar de Cristo, é estabelecer o reino não dos homens, mas dos céus. E era isso que João anunciava. E aí quando chegou às lideranças religiosas, que foi despertada uma curiosidade para saber o que estava acontecendo, porque a multidão iam, e quando chegaram lá, eles ficaram tudo temendo, porque naquela época, quando se levantava alguém que se destacava, a primeira coisa que eles faziam era calar. E vamos olhar quem é esse João. E quando eles chegaram lá, bem de pontinha de pé, olha o que acontece. Olha só, aqui que está no versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe, de acordo com o contexto histórico, quando você vai estudar mais a fundo, disse que as lideranças daquela época se sentiram incomodadas com a situação de João Batista, porque ele estava ecoando, a voz estava ecoando, uma voz que foi levantada onde? Estava incomodando. Aí vão lá, aí quando chega lá, pensaram que João ia ajeitar a turma, né? Porque a tendência é assim hoje, nos dias atuais. A igreja está ali toda bonitinha adorando a Deus, está aqui os irmãos tudo simplesinho adorando a Deus. Aí de repente quando chega uma figura importante, uma vez na vida ou uma vez no... Aí quando chega não, aquela coisa toda é uma besteira danada, uma bajulação danada, aquela coisa, está repreendido em nome de Jesus. Aí sabe o que João diz? Vocês pensaram que João amoleceu a mensagem? Olha o que João diz aqui para eles: raça de víboras. Eita! A pessoa, irmão. Aí agora o negócio estreitou, né? Raça de víboras. Por quê? Porque João sabia o que eles faziam. Eles oprimiam, eles manipulavam, eles implantavam engano na mente das pessoas, eles alienavam as pessoas, eles exploravam as pessoas, eles botavam as pessoas no caminho errado, subjugavam as pessoas ao sistema corrupto. Aí João vai e diz: raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? E aí o discurso foi mais pesado ainda. Você entende isso, igreja do Senhor? Deus te levantou para ser uma voz. E naqueles dias acontecia todas essas coisas. E aí eu volto para os dias atuais. Nos dias atuais está acontecendo? Nos dias atuais está acontecendo? Assim como Deus levantou João Batista para ser uma voz em pleno deserto, não tinha aparência, não tinha muita formosura, não tinha vestes bonitas, não tinha muita eloquência, mas o Senhor levantou para ser uma.
e essa voz ecoou. Assim o Senhor tem levantado a igreja nos dias atuais. A igreja é a voz. Quem é a igreja do Senhor aqui? Você é a igreja. A igreja não são as paredes, não é a madeira. A igreja não é o cimento. Você é a igreja. Você é a voz do Senhor aonde quer que você vá. Entendi isso nessa noite, igreja? E vou finalizar agora, para concluir a mensagem de forma bem simplificada. Sabe você dizer, mas pastor, e o sermão vai ser só simplificado, porque a palavra de Deus não tem o que enfeitar, não. A palavra de Deus, ela é simples e objetiva. A palavra de Deus, você não pode sair dela. Não adianta eu inventar chavão aqui, ou palavra de motivação para não. A palavra de Deus, ela já é suficiente para você, em nome de Jesus. E aí finalizo dizendo para você que da mesma maneira que Deus levantou em pleno deserto uma voz para ecoar, para bradar, para trazer a mensagem de arrependimento, para atrair, para convocar os remanescentes, para preparar para a primeira vinda de Cristo, nos dias atuais, o Senhor levantou a sua igreja para bradar, para falar e para anunciar o reino dos céus e proclamar a segunda vinda do Cristo glorificado. Amém, igreja do Senhor? Essa é a mensagem. É o feijão com arroz. É do que o crente precisa. Feijão com arroz. Pronto, feijão com arroz, um cuscuzinho e um molhinho por cima. Amém? Porque se você comer esse feijão com arroz, e é por isso que você está aqui, porque cada dia que você vem tem um feijãozinho com arroz, né? E aí não é comida requentada não, é um feijãozinho com arroz bem feitinho, mexido ali, pronto, acaba com, pronto, está satisfeito e sai alimentado e pronto para mais uma jornada. Seja uma voz, não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram com você, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o deserto, seja uma voz do Senhor aonde quer que você esteja. Amém? No trabalho, na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua escola, seja uma voz, não para criticar, não para julgar, não para condenar, não para caluniar, não para se envolver em confusão, não para falar em coisa que não deve, mas para falar do reino dos céus. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.